Olá, meu nome é Reginaldo Teixeira e eu estou aqui nesse lugar maravilhoso chamado Estância Água Viva, um centro de vida saudável, aqui numa região pitoresca da região de Socorro, São Paulo, e eu estou aqui para compartilhar nesse momento o meu testemunho. E como vim parar aqui, foi uma jornada longa, já fazem 33 anos, e foi muito interessante a experiência que eu passei. Provavelmente, eu creio que se eu estivesse no mundo de ignorância que eu vivia, provavelmente eu não estaria vivo para contar esse testemunho. Mas eis que estou aqui para contá-lo e também para motivar você que porventura tenha conhecido um livro que mudou a trajetória de sua vida. Vou contar mais adiante que livro é esse. Mas primeiro eu vou contar a experiência que eu passei até meus 11 anos. 11 anos foi a última vez que eu pisei o pé na igreja. Eu estava na igreja católica. Pouco antes disso, aos 9 anos, 9 para 10 anos por aí, eu trabalhava numa lanchonete. Eu trabalhava assim por trabalhar, somente ganhava algumas gorjetas. Acho que era somente para passar algum tempo, que minha mãe trabalhava lá também, mas provavelmente era só para me manter distraído, das minhas molecagens. Então provavelmente ela achou útil que eu trabalhasse nessa lanchonete, só por uma forma de passatempo, vamos dizer assim, me manter ocupado. E um dia eu ouvi a música do Roberto Carlos, que dizia o seguinte: perto do fim do mundo, onde a fumaça fogo, quando a verdade explode, muitos não querem ver mentes de eclipse, mas tudo está escrito no Apocalipse. Então, essa música ela me chamou a atenção de eventos futuros, porque até então eu ouvia falar por cima a respeito do fim do mundo e eu cria, na verdade, que haveria um fim. E só que não imaginava como, nunca tinha ouvido falar, só ouvi falar assim por cima. Mas a vida continuava. E tinha noites que eu dormia, porque assim, eu peguei um fascínio por astronomia e comecei então a ler livros que tratavam do assunto e achava interessante, outros planetas. E então o que me chamou a atenção nesse período foram pensamentos que vieram acerca de outra vida. Pensei comigo, será que existem outros mundos pelo espaço sideral aí afora? Eles são habitáveis, têm condições de vida igual a nossa? E também havia pensamentos que me intrigavam, por exemplo, que era a morte. Depois que eu morresse, o que aconteceria? Será que seria um sono eterno? Será que seria... Enfim, o que aconteceria após a morte? Essas perguntas me vinham praticamente todas as noites na cabeça. Mas mal imaginava eu que esses pensamentos se transformariam em respostas sobre tudo que eu me perguntava a princípio. E, com o passar do tempo, inclusive, quando eu completei os meus 14 anos, eu morava já num sítio. Antes morava num prédio. Meu pai era zelador. E depois passamos a morar num sítio chamado Sítio das Pedras, que eu tinha os meus 14 anos. E lá pela primeira vez eu comumente assistia TV, lógico, e lá apareceu um jogador chamado Silas.
e ele fazia propaganda de um livro chamado Força para Viver. E me chamava a atenção o título do livro, até meu pai, chapado, embriagado que estava, né? Inclusive boa parte da minha vida não foram anos fáceis, justamente por causa da bebida, né? Do alcoolismo do meu pai. Então, o ponto interessante foi que ele, estando chapado, bêbado, ele falou, me incentivou, né, a adquirir o livro. E você não adquiriu esse livro para você? E é lógico que a propaganda dava a entender que era um livro de autoajuda, que não tinha nada a ver com religião. E interessante foi que, se ele soubesse que era de religião, é lógico que ele não me recomendaria, visto ele ser de uma tradição católica, né? E daí um dia, é interessante que eu não sabia como adquirir o livro, mas um dia, sem mais sem menos, encontrei uma revista em que tinha lá a propaganda do livro, uma revista recente, e tinha lá um reembolso postal gratuito. Achei interessante, resolvi então preencher, né, e mandar pelo correio. E demorou 3 meses para chegar. Não sei se era por ser grande a demanda da entrega dos livros. E aí veio para mim no correio, juntamente com o livrinho O Evangelho de João. Era somente a Bíblia mesmo, só que um único evangelho. Um livrinho só da Bíblia. E interessante foi que eu ficava devorando tanto esse livrinho quanto o livro Força para Viver. E eu comecei então, desse dia em diante, a agir diferente, porque eu comecei a sentir as insinuações do mal em mim. Comecei então a entender a natureza pecaminosa. Comecei a me incomodar comigo mesmo. E, diante disso, eu continuei lendo o livro e mal sabia eu que aquilo estava preparando, na verdade, o solo do meu coração para receber a semente da palavra. E foi o que aconteceu. Passado algum tempo, depois eu comecei a ler o livro Grande Conflito. Já estava com a capa rasgada na época. O meu pai, ele comprou na época que morávamos num prédio em que ele era zelador, quando eu tinha 9 anos. Ele comprou, gostou da oferta de 2 rapazes que chegaram na casa dele. São chamados de colportores, são vendedores de livros de saúde e de religião. Interessante foi que, na época, inclusive o livro estava destinado a ele. Era o livro O Drama do Alcoolismo, e ele era alcoólatra. Fumar distrai ou destrói. Ele também fumava, só que cachimbo, não é cigarro. Ele costumava fumar. E era um costume antigo, né, da terra dele. E a ilusão das drogas. Ele não era drogado, porém usava 2 drogas que destruíam de qualquer forma a saúde. E então ele simplesmente deixou esses livros de lado, inclusive o livro O Grande Conflito, que se ele tivesse lido, provavelmente teria transformado da vida dele. Teria também largado da bebida, teria largado do cachimbo, enfim. Mas o tempo passou e, como eu mencionei, aos 14 anos eu comecei a leitura do livro, mas devido a alguns conflitos que eu tinha com ele dentro de casa, eu acabei esquecendo de ler o livro. Parei de ler o livro devido a esses conflitos que eu tinha com ele em casa, e passaram-se os anos até meu pai, quando soube que os ex-patrões dele que o contrataram para ser zelador no prédio agora estavam fazendo um sítio em Itapecerica, ele resolveu então pedir as contas do alemão George Arnold, que era o dono do sítio. E então fomos
Fomos então para o sítio no Potoverá, 10 quilômetros da minha cidade natal, Itapecerica da Serra. E lá, então, pudemos ali recomeçar a vida novamente, do zero. Na época do plano cruzado, era um tempo que a inflação cavalgava junto com o salário mínimo. E então, nesse período, eu recomecei novamente a leitura do livro Força para Viver, porque novamente estava começando a sentir as mesmas coisas que eu sentia antes, porque por algum tempo havia parado, né? Mas aí me chamou a atenção também o livro de Grande Conflito. Eu começava a sentir assim que eu deveria tomar uma decisão firme ao lado de Jesus, mas eu não sabia como, que passos dar. O que aconteceu então foi que um dia eu estava sentado na beirada assim de casa e eu, com a mão esquerda no livro Força para Viver e a direita no livro Grande Conflito, eu perguntei para Deus: Senhor, qual livro que o Senhor quer que eu leia? Bom, logicamente já tinha lido todo o livro Força para Viver, e então alguma coisa me dizia na consciência, provavelmente era o Espírito Santo: leia o livro do Grande Conflito. Comecei então a leitura do livro e achava tão fascinante a leitura do livro que eu levava de 2 a 3 capítulos por dia da leitura do livro. O mais fascinante de tudo foi que eu me identifiquei com uma das histórias parecidas comigo, a experiência que eu estava vivendo, da história de Martinho Lutero, que foi um reformador do século XVI. Me chamou muito a atenção a história de bravura dele, de coragem, de enfrentar a corrupção religiosa da época, por amor ao Evangelho. Seguindo em frente então a leitura, eu pude perceber que esse livro tinha muito a me falar do que estava na Bíblia, muito. E eu pensava comigo na época assim que aquela mulher tinha uma íntima comunhão com Deus, porque para escrever o que ela escrevia era algo assim incrível, fora do normal, extraordinário. E eu continuei a leitura até que eu cheguei no capítulo 27, a vida que satisfaz, como alcançar paz de alma. Eu praticamente me detive neste capítulo e eu pude então ali pedir com mais fervor a Deus que me ajudasse. Lógico que eu ainda continuava com alguns costumes católicos da época, porque dos 11 aos 16 anos foi a única coisa que eu aprendi, foi o pouco que aprendi na Igreja Católica. No entanto, o que me chamava a atenção na leitura desse livro foi que ele me ensinava o Evangelho, algo diferente daquilo que eu nunca senti na vida. Que era realmente como ter proximidade com Deus, como se libertar do pecado. E eu vivia num conflito interno. Esse conflito interno me levava a me retirar algumas vezes. Uma vez para que meus pais não testemunhassem a minha angústia, eu saí de casa, no mesmo terreno, do lado de cima da casa tinha uma mata fechada. E ali então eu fiz a minha oração de joelhos. Eu não sabia também que essa era a posição ideal, de se aproximar de Deus. E eu então fiz a minha oração pedindo: Senhor, estou confuso, eu não sei mais o que fazer, por favor, eu quero conhecer a verdade. Dito feito, eu não sabia que Deus já estava me respondendo essa oração, por mais que eu não sentisse, Ele já estava me respondendo. De uma vez, Ele respondeu de uma forma inédita, que nunca aconteceu antes.
Pela primeira vez vieram a minha tia com meu primo, a minha prima, né? No caso o genro e filha dela, né? E meu pai, como sempre, né, aos domingos, chapado, e também tínhamos sempre aos domingos macarrão e frango, era o prato tradicional do meu pai, todos os domingos ele mesmo preparava. E então meu primo, ele falava algumas coisas assim a respeito da besta. Lógico que ele estava falando por zoeira, porque na verdade ele não tinha um compromisso sério com Jesus, né? E então, interessante foi que pela primeira vez aconteceu algo inédito, que uma das minhas irmãs queria pousar na casa da minha tia. Então foi, se não me engano, foi a mais nova não, a mais velha entre elas. Né? Quer dizer, não, desculpa, é do meio, Shirley. Né? Queria pousar na casa da minha tia e foi. Fica a 10 quilômetros da cidade, nós pegaram o carro e foram. No dia seguinte minha mãe pediu para que a buscasse de volta. Fui, e quando então cheguei lá, a primeira coisa que eu vi na casa dela foi o livro, a Bíblia, das edições paulinas, dessa grossura. E eu fiquei fascinado, porque não tinha uma Bíblia em casa nessa época. E o livro O Grande Conflito me dava fome e sede de conhecer a palavra. E eu abri então no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. Me chamou muito a atenção ali, que falava sobre o milênio, né? E aquilo me deixou assim fascinado. Falei, olha só, tudo que está no livro está aqui, o milênio, a história completa do milênio, tal. E ao sair de lá, um pouco antes de sair de lá, a minha tia falou assim, olha, estou tendo estudos bíblicos com os adventistas e tal, e lógico que eu era reservado com relação à religião, por causa que eu fui ensinado de que somente o catolicismo era a igreja verdadeira, né? E lógico que com o tempo eu descobri que não. Embora tenha filhos sinceros em todas as igrejas, Deus está também chamando estes, né, para saírem de um sistema chamado de Babilônia. Sobre esse sistema eu falarei mais tarde. Por agora eu quero me deter no que aconteceu nesse período. Fui para casa então com a minha irmã e fiquei pensando comigo, espera aí, um grande conflito, a Bíblia, o catolicismo, adventistas, espera aí, mas o que será que há em comum com tudo isso que eu estou descobrindo agora? Será que a igreja adventista tem mais a oferecer do que a igreja católica? As verdades bíblicas? O que significa isso? Então eu orei a Deus e eu falei, Senhor, eu já sei. Eu vou em procura da verdade. E eu continuei então mais fervorosamente a leitura do livro. Passados-se alguns dias, mais uma vez aconteceu a mesma cena. Minha tia veio com a filha e o genro, e passado o final de tarde, outra irmã minha, que era a primeira, mais velha entre elas, a Simone, queria pousar na casa da minha tia. Foi, e minha mãe no dia seguinte pediu que as buscasse de volta. Como eu já tinha maioridade, quer dizer, quase maioridade, mesmo assim era bem responsável, como o irmão mais velho da casa. E eu fui então. No dia seguinte, primeira coisa que eu cheguei para minha tia, perguntei para minha tia, tia, onde é que eu encontro os adventistas? Ela respondeu,
Olha, você vai junto comigo lá e você conversa com eles. Tá bom. Peguei minha irmã, levei para casa, pedi autorização para minha mãe, que eu queria pousar na casa da tia. Recebi autorização, fui. E interessante foi que caiu justamente no período da Semana Santa. Era abril, mês de abril, para comemorar a Semana Santa. E foi a noite de sexta-feira, era o dia, vamos dizer assim, maior. E pela primeira vez eu pisei numa igreja diferente do catolicismo. Mas como estava tudo escuro, por causa que eles estavam passando slides nesse momento. Na época que se passava aqueles slides de chapinha. Quantos aqui podem recordar daquele tempo, né? Diferente de agora, que é tudo por projetor. E quando passou-se as cenas do Calvário, nossa, aquilo me chocou a alma. Quando eu vi pela primeira vez algo que eu nunca tinha visto na Igreja Católica. Eram sempre rezas e mais rezas e homilias. E não existia assim uma história satisfatória mesmo por detrás desse panorama todo, desse sacrifício. E ali eu pude então perceber que ele morreu pelos meus pecados, ele se sacrificou por mim e aquilo me fez então me comover profundamente. Quando se acenderam as luzes, para surpresa minha, estava lá uma pessoa conhecida, Amaro Domingues, que na época era diácono, e ele pertencia a uma família da mesma região do meu pai, porém eles não eram parentes, eles acabaram vindo para Itapecerica morar. E então, interessante, nossa, o Amaro por aqui. E pude descobrir então por qual motivo meu pai já não visitava mais eles. E o sítiozinho deles ficava pertinho da igreja, poucos minutos a pé, da igreja de Montesano, que era a região onde já tinha uma igreja, que hoje foi restaurada, está bem diferente do que era no princípio que eu conheci. Foi em 1989, ou desculpa, 88, né? Porque eu prossegui então com os estudos, porque foi assim. Quero contar um pouco antes o que aconteceu então nesse encontro. Então no dia seguinte eu fui, depois que eu posei na casa da minha tia, fui na casa então do Amaro, contei a respeito do livro para ele, O Grande Conflito, e ele ficou surpreso. Eu falei, nossa, como é que foi esse livro foi parar lá? E aí ele falou que deveria contar essa experiência no Informativo Mundial das Missões, né? Aí eu pensei comigo, mas o que é esse negócio aí de Informativo Mundial? E eu não sabia até então, não conhecia, nunca tinha ouvido falar nessa religião, né? Nem sequer no livro eu havia percebido que era um movimento, era um nome, né, de uma igreja. Eu simplesmente assim fiquei surpreso assim, né? Aí ele falou assim para mim, vem comigo. E eu fui então até a igreja lá e ele abriu as portas, acho que foi verificar alguma coisa lá que precisava. Aí ele entregou nas minhas mãos pela primeira vez uma Bíblia e um volante de estudos. Por quê? Na noite que ele, então, para minha surpresa, acenderam-se as luzes, ele apareceu lá, ele estava anunciando estudos bíblicos. Ali na hora eu matei a charada, eu falei, já sei, Senhor, é aqui que o Senhor quer que eu fique. E não sabia eu para onde Deus estava me encaminhando, mas eu já tive a convicção ali de que ali eu tinha muito a receber, né, da parte de Deus. E então
eu falei para ele que eu não tinha condições de receber os estudos domingo à noite, porque era uma classe bíblica, tinha que comparecer à igreja todo domingo à noite. Porém, o problema é que eu morava a 10 quilômetros de distância do local. Para ter que me deslocar, eu tinha que andar uma hora e meia de estrada de terra. Olha só, e um escuro tremendo. Ônibus era uma hora e meia cada. Então, possibilidade eu tinha, principalmente noites de chuva, participar de uma reunião dessa. Não tinha como. Se meu pai soubesse, então, queria até me matar. Mas eu então fiquei muito feliz, porque eu havia prometido para Deus muitas vezes, na época que eu estava em luta com Deus, eu prometia comprar uma Bíblia com o meu salário, o salário que eu tinha, né? E primeiro eu trabalhava lá no próprio sítio mesmo, no caseiro, mas posteriormente eu vim a trabalhar num outro serviço, não registrado, né? Que era de uma fábrica de tecelagem manual, que se fazia tapetes, né? Com tear manual. E sempre prometia para Deus que eu queria comprar uma Bíblia. Na época eu estava muito na leitura do livro Grande Conflito. Mas sempre não conseguia comprar por causa que não sabia também aonde comprar. Porque na época era a inflação galopante e eu tinha que ajudar a minha mãe com as despesas da casa, porque o salário que meu pai ganhava não era o suficiente para a compra do mês. Então, era o problema da inflação naquele período. Quando eu comecei então a ter os meus estudos particulares em casa, um dia meu pai me achou diferente. 2 semanas depois, perguntou o que estava acontecendo. Descobriu que eu estava frequentando uma igreja protestante, né? Diga-se de passagem que o termo protestante surgiu no século XVI, né? Com o próprio Martinho Lutero. E ele começou então a fazer imprecações e ameaças, né? Ele estava bêbado, inclusive, nessa ocasião, e disse assim que me expulsaria de casa por isso, né? Minha mãe, ouvindo isso, ela interveio, falou assim: o menino não está fazendo nada errado, por que você vai expulsar o menino de casa só porque ele está frequentando outra religião? Se ele for expulso de dentro de casa, eu sairei também. Aí meu pai resolveu ficar na dele, parou as ameaças. Porém, lógico que ele continuou com zombarias, com desprezo, porque ele só era meu amigo quando ele bebia. Porque quando não bebia, ele vivia de cara fechada. Enfim, eu tive realmente muita dificuldade. Não tive amor por parte do meu pai. Não tive praticamente toda a atenção da minha mãe, porque minha mãe ela se concentrava muito, por amor aos filhos, trabalhar. Então não era quase presente conosco. E ela foi uma guerreira. Sofreu muito. Mas graças à criação que ela teve, dos pais dela, foi que a tornou uma pessoa que ela foi durante todo esse período de sofrimento que passamos. Mas o interessante foi que com o passar do tempo eu compreendi então quão necessário era ser batizado. Eu continuei estudando, né, por mim mesmo, ia todos os sábados no culto e ainda distante, né, ficava 10 quilômetros de distância, e ia todo sábado de manhã, que era o único dia que eu tinha condições de ir. E aconteceu uma surpresa interessante, foi que quando meu pai ele foi despedido, né, finalmente, infelizmente, ou felizmente, né, por causa
das bebedices dele, que algumas vezes a bebida o tornava irresponsável. Né? Então ele acabou sendo despedido e tínhamos que encontrar às pressas um local para morar. Foi encontrado então, adivinhe só, uma casa que fica atrás da primeira igreja que eu pisei o pé, no Jardim Montezano. Olha que interessante. E lá então, nos mudamos, sem meu pai saber que eu já frequentava essa igreja. E então, passei a frequentar assiduamente, mas por algum tempo, devido às revoltas que eu tinha com meu pai, lógico que eu não estava maduro ainda na fé e também eu não tive o devido preparo, né? Um apoio maciço dos irmãos, né? Tive até mesmo um aconselhamento com um pastor, né? Na época era o meu querido pastor Josué, né? A qual, se ele estiver vendo esse vídeo, que eu quero dar um grande abraço nele, e muitos outros que passaram, né, ao longo dos anos. Então eu finalmente acabei deixando a fé, esfriei na fé por causa de um seguinte pensamento que surgia, né? Achava que eu havia pecado contra o Espírito Santo, que não tinha mais jeito, que eu cometia os mesmos pecados e eu não tinha força para abandonar, para deixar e tal, etc. Então esses pensamentos acabaram enfraquecendo minha fé e eu acabei então abandonando por esse motivo. Não foi motivo pessoal, não foi devido à doutrina, nada disso. Simplesmente acabei abandonando por um pensamento que o inimigo conseguiu inserir na minha mente e ele acabou obtendo vitórias, né, provisórias, né? Que na verdade Deus nunca havia me abandonado. E eu sei que quando, passado 1 ano e meio depois, eu trabalhava na prefeitura, só que eu trabalhava de favor a princípio. Até mesmo uma assistente social da prefeitura chegou para mim e falou assim: olha, não tem condições de você ficar vivendo somente com favores de cesta básica, você tem que ter o seu salário. Então, eu conversei com o chefe do profissionalizante e ele então resolveu procurar me qualificar primeiro, né, no centro profissionalizante como professor, instrutor de tecelagem manual, e por algum tempo foi feito isso enquanto ele estava procurando fazer o meu contrato. Quando fez o meu contrato e saiu, daí, beleza, comecei a trabalhar então com um registro, né, de 6 meses pela prefeitura, até sair o concurso público. Na época então aconteceram coisas assim gloriosas. Pouco antes desse período, eu ainda estava afastado da casa do pai e eu lembro que eu voltei da seguinte forma. Na época então eu ganhei uma espécie de um 13º por parte dos funcionários do profissionalizante. Cada um me deu então um determinado valor, 5, 10 reais, 20 reais, etc. Fiquei tão feliz. Então eu pude aproveitar o mês de dezembro para comprar roupas novas, porque eu só tinha estilhaço de roupas, roupas rasgadas, roupas velhas, roupas que eu me vestia mal, era completamente fora de moda, né? Muitas vezes eu não percebia isso, né? Alguns acabaram me dando um toque falando isso. E eu lembro que quando eu fui fazer essa compra, nessa época não havia ainda o metrô Capão Redondo, era o ônibus da Miracatiba, na época era só a minha ainda, isso, era só a minha de Itapecerica. E fui então até Santa Amaro, comprei minhas roupas, pude escolher ali as melhores peças, no feirão ali mesmo, Santa Amaro.
Voltando, na hora de eu pegar o ônibus, aconteceu um cenário assim, poderia se dizer assim, cinematográfico. Por quê? Interessante foi que esse ônibus ele estava com lotação completa, só tinha um banco e eu não percebi esse banco vazio. Praticamente era o único que estava em pé, mas entrou depois na catraca, depois que eu paguei a condução, uma outra moça. E aí o ônibus deu um tranco no começo, não se sabe qual é o motivo desse tranco, e acabei pisando no pé dela, sem querer. Ela estava do meu lado, pedi desculpas, né? Não foi nada não. Um sorriso assim. Aí, olhei para o outro lado e daqui a pouco ela... muito obrigado, você cedeu um lugar para mim. Falei, ué, será que eu conheço essa pessoa? Porque ela me falou assim. Aí, como era o único que estava em pé, ela dividia os pacotes. E então eu entreguei os pacotes para ela, né? Ela sentada, e daqui a pouco começamos a conversar. Tá? Entre muitas outras conversas, né? Daqui a pouco perguntei para ela assim, onde você trabalha? Eu trabalho no colégio adventista. É? Você é adventista? Sim, sou. E você? Na hora de um gelo assim na garganta. Né? E daqui a pouco já estava quase começando a sair lágrimas. Né? Porque eu já havia recebido apelos de amigos para voltar. Mas parece que nada me convencia. Mas esse dia foi diferente. Então ela começou a contar as experiências dolorosas da vida dela também. Ela veio de uma família que era, vamos dizer assim, praticante de tentativas de suicídio. E ela também fazia tentativas de suicídio. Mas algo mudou quando ela contou o drama da vida dela e daqui a pouco ela falou uma coisa que me chamou muita atenção. Falei, Reginaldo, quem sabe Deus está te chamando novamente de volta porque você ainda não estava preparado. Com aquilo eu acabei então ficando muito pensativo. Eu estava me esforçando para que não transparecesse para todo mundo que eu estava chorando, mas acabei derramando lágrima naquele momento. Quando descemos no ponto final do ônibus, bem em frente ao colégio de Itapecerica, ela me falou o seguinte: Reginaldo, faça o seguinte, eu oro por você e você ora por mim, tá bom? Nesse período eu não estava mais orando, não estava mais lendo a Bíblia, e aconteceu que aquele dia para mim foi inédito, né? Porque eu nunca desabafei e orei tanto a Deus como naquele dia. Foi algo assim incrível. E daí por diante eu nunca mais abandonei a fé, tendo a certeza. E a certeza foi maior ainda, porque como eu pedi para ela o endereço da igreja onde ela congregava, então eu fui no sábado seguinte. Para minha surpresa, eu tive um reencontro com Cristo e a certeza de que Ele nunca tinha me abandonado. Ali eu pude ver realmente que Deus tinha me perdoado. Deus tinha ali. Porque a pregadora desse dia era uma mulher que ela estava também passando por um conflito na vida. E ela contou a experiência de Pedro. E a experiência de Pedro foi algo semelhante ao que ela estava sentindo, que acabou transmitindo para mim também. Né? E a certeza do perdão quando Jesus então reuniu seus discípulos e perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele perguntou a segunda vez: Pedro, tu me amas? E a terceira vez perguntou novamente: Pedro, tu me amas? Que assim como Pedro negou a Jesus por 3 vezes, Jesus queria arrancar dos lábios dele a certeza
que de fato o amava. Ele respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Sabes muito bem, por todos os vezes que eu te amo. Ele disse então apacenta as minhas ovelhas. Aquilo para mim foi algo que eu fiquei tão comovido, que eu fiquei assim, maravilhado com tudo isso que eu ouvi. Inclusive foi um sábado que a igreja promoveu um almoço e eu fiquei lá. Então, tendo ali a certeza de que ele nunca tinha me abandonado. Agora eu vou aqui fazer um apelo ao seu coração, principalmente você que já recebeu o livro Grande Conflito, que talvez não tenha recebido ainda, mas procure por esse livro e que tenha curiosidade de conhecer, né, o que é de fato ter uma vida em Cristo. Porque eu não faço parte de uma igreja qualquer, eu faço parte de uma igreja que ela é mundial, tá? De que ela nasceu de uma profecia bíblica que está situado lá em Daniel capítulo 8, verso 14. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. O que significa isso? O livro explica como é isso. O livro explica muitas outras coisas, porque ele traz assim um resumo das últimas 2.000 anos da era cristã. Então a importância desse livro é muito grande. Eu gostaria que você conhecesse. Fora essa experiência ainda, tem muitas outras que eu quero contar em um outro vídeo, de como conhecer ministérios como este, que eu estou aqui hoje, a qual eu sou grato a Deus por fazer parte desse ministério, a Estância Água Viva. E existem muitos outros ministérios espalhados pelo Brasil semelhantes a este, e com o mesmo trabalho, salvar vidas, porque sabemos que esse mundo aqui é um imenso hospital. E eu quero inclusive recordar, pouco antes de eu conhecer a mensagem de saúde dentro dessa igreja, o primeiro contato que eu tive foi com um livro, na época que eu tinha 16 anos, que estava começando a conhecer o livro Grande Conflito, de um padre que escreveu um livro sobre a cura do limão. Foram mais de 140 doenças que são curadas pelo limão. E eu me aprofundei nesse livro e eu comecei então a praticar o que o livro ensinava. Achei fascinante. Foi o meu primeiro contato com a mensagem de saúde. Até então não sabia aonde Deus estava me levando. Mas hoje tenho a certeza de que Ele me trouxe aqui, sendo testemunha de uma promessa que está lá em Êxodo, capítulo 15, verso 26. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto, e andando em todos os meus estatutos, juízos e leis, nenhuma enfermidade virá sobre vós como a que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Muito bem, é dentro dessa promessa que eu dou graças a Deus que eu era para ser diabético, não sou. Por quê? Eu conheci a mensagem de saúde e ela me libertou por completo de ser de um dos descendentes da minha família diabético, porque toda a família da parte da minha mãe morreu de diabetes. E também problemas cardíacos. Boa parte da família da minha mãe também tinha problemas cardíacos. Enfim, eu quero resumir aqui a história porque eu não quero me alongar mais. Já passaram já o primeiro tempo de um jogo de futebol. E eu quero aqui deixar então um apelo a você que ainda não conheceu o livro Grande Conflito, leia. Se você que é adventista do sétimo dia
ainda não leu esse livro e é novo na fé, procure por esse livro. Procure o mais breve possível, pois ali você também é vacinado contra, né, diversos problemas que podem surgir ao longo do tempo. Pode ser que você tenha decepções pensando que está, né, em um lugar onde só tem santos. E não é bem verdade isso. Temos trigo e joio dentro de todas as igrejas. Não tem exceção. Todas. Portanto, eu quero fazer um apelo aqui para que você, né, procure conhecer esse livro. E tenha certeza da salvação em Cristo. Somente na Bíblia, somente através da oração e somente através do seu testemunho, como a que estou dando aqui nesse momento. Que Deus abençoe.